Ok. Você vai apresentar. Uhum. Boa noite, gente. A gente agradece aí a compreensão e a participação de todos, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem esse feriado, né? Foi bem prolongado. Durante esses dias aí, eu e a Silvia, nós fizemos também um mini retiro espiritual entre nós aqui do casal. E foi um tempo também muito gostoso que a gente pôde estar gastando tempo todos os dias assim orando por cada membro da igreja. A gente pôde estar também gastando tempo na presença de Deus, ouvindo várias mensagens, louvando e adorando a Deus. Então foi um tempo bem proveitoso, bem gostoso, né? Como a gente já havia anunciado, então nós estamos transmitindo esse culto de uma sala da Igreja Rollins da Liberdade. Amanhã de manhã nós vamos ter a assembleia das igrejas Rollins da primeira região, né? Que é isso, né? A primeira região, ela engloba as igrejas da Grande São Paulo, do litoral paulista e também do Rio de Janeiro, né? E o objetivo dessa assembleia principalmente vai ser eleger a nova diretoria da primeira região para os próximos 2 anos, né? Então por isso que nós estamos aqui. E Engraçado. Eu gostaria de iniciar. Engraçado, não está apresentando? Está apresentando aí, gente? Tá aparecendo o PowerPoint para vocês? Vocês estão com uma... Tá aparecendo uma tela? Seu aqui, ou será que tá vendo? Tem uma tela azul aparecendo para vocês? Qual é o seu projeto de vida? Não? Tá. Agora apareceu. Acho que é... Não sei se a... oscilação. Não sei se é a internet aqui. Mas eu queria iniciar essa mensagem fazendo essa pergunta. Qual é o seu projeto de vida, né? Eu creio que cada um de nós tem algo em mente, né? E eu só queria dizer que Deus também tem um projeto de vida. E Ele tem um grande projeto de vida, que é o de buscar e salvar o perdido. Deus tem prazer e Ele empenha o seu coração, toda a sua energia para resgatar a humanidade, né? Ele criou, mas que se afastou de Deus, né? Que hoje muitas vezes anda nas trevas, e Deus quer trazer o maior número de pessoas possíveis para a sua maravilhosa luz, porque Deus deseja o bem de todos. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E para cumprir esse grande projeto, Deus conta com seus filhos, né? E é por isso que Jesus chama e também ele forma discípulos, né? Eu queria ler com vocês uma passagem em Lucas, capítulo 5, dos versos 1 a 11. Né? Não sei se fica pequeno ou pensar que alguém enxerga bem. Será que vocês conseguem enxergar bem aí? Sim? Sim, seu aqui diz que sim. Seu aqui, o senhor pode nos ajudar? O senhor pode ler para nós essa tela dos versos 1 a 5? Poderia, por favor? Claro, com prazer. Por favor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão,
e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando para jogar as redes, eu vou obedecer. Ok, obrigado. Depois, continuando, eu vou pedir para Daniele. Daniele, você está aí? Você consegue enxergar? Será Sim. que você consegue ler para a gente, Ou por tá muito favor? pequeno? Não, não consigo. Por favor, é jovem, né? Enxerga bem. Tá ouvindo bem? Dá para ler? Sim. Sim, por favor. Vou ler. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse-lhes: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Obrigado. Vamos orar? Pai Celestial, sob a Tua palavra, queremos estar abrindo nosso coração, nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, abre as nossas mentes, permita que possamos compreender a riqueza das Tuas verdades, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por favor, ó Pai, alcança cada coração, cada vida aqui, independente da distância, independente de onde estiver, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse episódio acontece quando Jesus estava iniciando seu ministério na Galileia, né? E ele, na ocasião, ele estava atraindo multidões com seus ensinos e com as manifestações de cura, né? E num desses dias, junto ao lago, ou também chamado Mar da Galileia, uma multidão veio ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí o texto fala que Jesus propositalmente entra no barco de Simão Pedro e pede a ele para que se afaste um pouco da praia, para que pudesse ser visto e ouvido por todos, né? Lá na época não tinha megafone, tinha que usar os recursos naturais, né? Então, é o que dava para ser feito, né? Mas eu acredito que tudo cooperou também. E o texto fala que depois de atender aquela grande multidão, né? A gente vê aí nesse slide que a Silvia preparou para mim, Jesus volta a sua atenção para Pedro e lhe dá uma direção. Aí, como foi lido, vá onde as águas são mais profundas e lance as redes. E a resposta de Pedro, na verdade, se a gente for ver no original, na verdade é uma resposta um pouco que tem um tom um pouco de ceticismo, um pouco de dúvida. E eu pensei assim, eu coloquei uma outra forma, eu coloquei aqui da seguinte maneira: Mestre, com todo respeito, nós, né, Pedro, Tiago e João, nós somos profissionais, né, da pesca. E nós que somos profissionais nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. E o senhor, né, não, com todo respeito, o senhor, o senhor nos pede para lançar as redes, né?
Então meio que um certo ar de ironia, um certo ar de desconfiança. Mas ele fala, mas tudo bem, né? Eu vou fazer o que o senhor me pede, mas meio que assim, não estava lá dando muita bola, né? Eu não sei não, né? Mas eu fiquei pensando, o que essa resposta de Pedro mostra para nós? Às vezes, um longo período de dificuldade ou de provações podem minar a nossa fé. Por mais que às vezes a gente tenha até o costume, o hábito de fazer certas coisas, como Pedro, Tiago e João faziam, né, a vida toda pescando. Mas de repente eles se viram numa situação em que toda a experiência, todo esforço, todas as técnicas que talvez eles possam ter utilizado se mostraram insuficientes. E eles ficaram desanimados. E na verdade, quando Jesus chega, eles estavam que lavando esse dia, já estavam assim, não vai dar nada, né? Vamos guardar. Hoje não vai dar nada. O mar não está para peixe, né? E aí isso mostra também que quando a gente tenta com todas as nossas forças atingir um objetivo, uma meta, às vezes o nosso projeto, e ele não vem, a gente pode ficar frustrado e até desanimado. E eu creio que é justamente nesse estado que Jesus encontra esse Pedro, né? Mas o que é surpreendente, né? O que aconteceu, né? Mesmo ele não dando tanta crédito, né, ao que Jesus estava falando, né? Mas o que aconteceu ao fato dele, apesar de talvez não estar crendo tanto, mas ele ter obedecido, o que aconteceu, né? E quando lançaram as redes, a Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a rasgar. E foi preciso 2 barcos. E mesmo assim encheram ambos os barcos, mas estava tão cheio que os barcos estavam quase afundando, né? Outro dia o Kazu, o Tsutia, o Code, o Erlindo, a Miki, né? E o Edson, mais uma outra pessoa. A gente foi pescar, mas não foi tão abençoada assim a pescaria, né, o Kazu? Esse pegou, né? Mas o Kazu pegou bem. Mas assim, imagina a alegria, mas ao mesmo tempo, mais do que isso, o espanto. Eles falam, eu fico imaginando, devia ter um grande ponto de interrogação na cabeça deles. Como? Se na noite anterior eles vararam a noite e tentaram pescar em nada e de repente uma pesca tremenda como essa. Como isso aconteceu? Né? E aí, diante dessa realidade tão impactante que Pedro ele se ajoelha quando eles voltam, ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele reconhece que diante dele está alguém que vem de Deus, alguém santo, alguém que sabe coisas que nenhum outro saberia. E alguém que Pedro reconhece que é muito maior do que ele, né? E aí, por que isso? Porque com certeza eles nunca viram uma pescaria como aquela. Por mais anos eles tivessem de experiência com pescaria, com certeza uma pescaria dessas foi a primeira vez. Eles ficaram assustados, assombrados. E foi aí, justamente, a gente vê a intenção de Jesus, né? Jesus, claramente, ele de antemão, ele já sabia o que ele iria fazer. E por isso que ele pediu a Pedro que o levasse. Ele atendeu a multidão com o auxílio de Pedro, mas ele já de antemão já tinha o seu plano de levar Pedro e os seus amigos para alto mar, de fazer essa obra. E aí, ao permitir que eles experimentassem um pouquinho da glória de Deus, foi aí que eles foram fisgados, né? Foi aí que Jesus os pegou, né? Foi aí que Jesus os fisgou
e os atraiu, né? E fiquei pensando, qual era o projeto de vida deles até então? Né? Basicamente, talvez era o quê? Pescar, lavar, costurar redes, limpar os peixes, vender os peixes no comércio. E talvez com isso, quem sabe comprar um outro barco, ou quem sabe uma casa nova. Mas basicamente eu penso que não fugiria além disso, né? Mas o que Jesus oferece para Pedro é algo bem diferente. Jesus oferece para Pedro um novo projeto de vida, de pescador de peixes. Pedro se tornará um pescador de homens, né? E qual foi a resposta, né? Embora Jesus estivesse falando com Pedro, não só Pedro, mas também Tiago e João, que eram sócios de Pedro, a Bíblia diz que eles deixaram tudo e falaram: sim, queremos te seguir, Jesus, queremos sim que o Senhor nos ensine a ser pescadores de homens. Nós queremos embarcar nesse teu projeto, nesse teu grande projeto de vida para nós, né? Eu creio que nem todos vão acabar deixando as suas profissões como eles fizeram. Mas eu creio que todos nós precisamos nos abrir para o projeto que Jesus tem para cada um de nós. E dentro das nossas realidades, né? E Deus aproveita tudo, sabe? Toda a nossa bagagem, toda a nossa história de vida, Deus aproveita tudo. Não é por acaso que nós temos a nossa história de vida, tanto as coisas positivas quanto as coisas aparentemente negativas, porque Deus usa o mal aparente em bênção nas mãos dele, né? E que muitas vezes aquela experiência talvez que nos marcou negativamente, mas quando colocada no altar de Deus, quando Deus opera uma transformação na nossa vida e nos cura, isso serve de instrumento para abençoar muitas outras vidas que talvez vão experimentar aquilo que nós experimentamos, né? E eu quero dizer, então, que às vezes o nosso campo missionário pode ser a nossa própria família. Nosso primeiro campo missionário, na verdade, deve ser a nossa família, né? Ou então os colegas da faculdade ou do trabalho. Gostaria que vocês pudessem... o que eu vejo que nessa passagem, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que o projeto de Deus para nós não se limita àquilo que qualquer um faria. É estudar, trabalhar, constituir família, ganhar dinheiro, ter uma boa velhice, não é... Isso é bom, isso é importante. Você contribuir para a sociedade, isso é importante, né? O que a gente chama de mandato cultural. Mas Deus, a pessoa de Jesus, ele nos deixou um outro mandato, o mandato missionário. E ele quer que onde nós estivermos, nós sejamos também agentes da sua missão, né? Então, eu já compartilhei com vocês na minha experiência tanto como estudante universitário, como depois como profissional, dentista, né? Eu entendo que cada um de nós deve se colocar à disposição do Senhor para que seja usado por Deus no seu meio, na sua casa, junto à sua família, no ambiente da faculdade ou do trabalho e também na sociedade de modo geral. Deus quer usar cada um de nós, sabe? Dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, né? E isso inclui os nossos amigos, porque se nós somos amigos de alguém, nós desejamos o melhor para eles. E não existe algo melhor do que Jesus para a gente poder compartilhar com alguém, né?
Então, eu quero colocar aí que a gente esteja aberto e disponível para Deus nos usar, né? Como, pastor? Comece orando pelas pessoas que convivem no seu dia a dia. Ore por cada membro da sua família. A gente tem orado então por esse primo da Silvia. E nós cremos que, na verdade, essa enfermidade não seja para a morte, mas para que Deus faça uma grande obra, muito maior. Eu creio, né, que o que Deus tem, não só a cura física para essa pessoa, mas uma obra completa de restauração da sua família, sabe? De cada integrante da família. E às vezes Deus permite certas dificuldades, porque às vezes a dificuldade nos torna mais humildes, nos torna menos autossuficientes e nos leva ao quê? A lembrar, puxa, como eu preciso de ajuda. Eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda do outro, né? Então, comece orando pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que convivem com você na escola, no trabalho, os seus amigos. Coloque constantemente essas vidas no altar de Deus. E peça, Senhor, faça essa obra, usa a minha vida também para que esses também sejam alcançados pelo Senhor. E peça um direcionamento de como se aproximar e como, pedindo que Deus abra uma oportunidade, uma brecha para que de alguma forma você possa testemunhar de Jesus para essa pessoa. Ou você se colocar como instrumento de bênção na vida da outra pessoa, e aí em dado momento ele possa te agradecer e falar: por que você está me ajudando? E aí então eu creio que Deus vai abrir oportunidades para que você possa confessar a sua fé para essas pessoas. Mas para isso é importante estar tudo sendo regado em oração e você ter esse coração disposto para ser usado por Deus, para alcançar aquele coração, aquela vida, né? Por isso eu digo, assim como Pedro, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus e para isso precisamos estar abertos a ouvir, a confiar e obedecer a sua palavra e a direção, mesmo que a gente tenha dúvidas. Olha, como eu disse, Pedro, pela experiência dele, ele viu, a gente tentou a noite toda, não deu nada, não vai dar. Ele talvez pensava, ele poderia ter dito, Jesus, não adianta, sinto muito, o senhor pode ser um grande mestre, mas a pescaria é a gente que manja, a gente que entende. Mas, embora ele tivesse pensado isso, mas ele falou, não, mas tudo bem, né? Eu vou obedecer, eu vou fazer o que o senhor lhe pede. Mas talvez sem tanta fé, né? Então, às vezes, Deus pode ser que vai ter circunstâncias em que talvez a gente até duvide de alguma direção que Ele possa nos dar. Mas que a gente possa lembrar desse episódio, né? Mesmo que tenhamos dúvida, que a gente possa estar aberto para ouvir, confiar e obedecer, né? A sua direção, a sua palavra. Talvez Jesus precise, nessas horas em que às vezes a gente esteja talvez mais afetado pelas circunstâncias difíceis da vida, talvez justamente nessas horas em que a gente talvez duvide da nossa própria fé. Talvez é justamente nessas horas que talvez o Senhor precise nos levar a águas mais profundas da nossa fé. Aprofundar a nossa fé. Nos levar além daquilo que talvez a gente já experimentou, dos nossos limites. Talvez Jesus precise nos levar a essas águas mais profundas para que a gente possa experimentar e crer no seu poder. E aí sim a gente poder reconhecer quem realmente Jesus é, o Filho de Deus.
Porque a nossa mente, às vezes, limita o agir de Deus. Ou a nossa mente é tão limitada que a gente acredita, não, é impossível certas coisas. Mas a gente precisa lembrar, não há impossíveis para Deus. Né? Eu queria compartilhar algo que eu acho que eu já falei algumas vezes, mas sim, eu acho que vai ser importante. E talvez tem pessoas que não ouviram isso. Quando a igreja de Curitiba, onde nós pastoreamos, pensou em deixar de participar do IMI Matsuri, que é um festival da imigração, algo semelhante ao Festival do Japão, que tem em São Paulo, na época o pessoal achava que não valia mais a pena o esforço, e também por achar que não dava um retorno, né? Então, na época, boa parte da igreja estava propensa a não participar mais do IMI Matsuri, né? Aí nós conversamos com a liderança, né? E aí eu falei, vamos consultar a Deus. Porque, afinal, era uma grande oportunidade da gente estar próximo, né, daquele público que a gente gostaria de abençoar, né? E aí, nessa consulta a Deus, o Espírito Santo nos orientou a mudar completamente a maneira de nós agirmos, né? E aconteceu que Deus mudou o formato por completo e a partir daí, né, assim como nessa pescaria, né, de Pedro, Tiago e João, quando, apesar da reticência, apesar da dúvida, mesmo o pessoal de Curitiba, o pessoal estava assim, será que vai dar certo, pastor? Né? E mesmo o pessoal da colônia estava assim, vamos experimentar, mas será que vai dar certo? Na época, durante muitos anos, né, a forma da Hollins trabalhar, no finais de semana no IMI Matsuri, atraía no máximo 100, 120 pessoas, no máximo 150. Não passava disso. Mas a partir do momento que quando nós ouvimos o direcionamento de Deus e obedecemos e adaptamos o formato à maneira como Ele queria que fosse feito, desde 2015, aí a gente vai passar um vídeo do IMI Matsuri de 2016 para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente fala e vocês talvez não tenham uma visão de como era o trabalho do IMI Matsuri e ainda é hoje. A família Cano já participou, a Yuna já foi, né? Isso. Mas só para vocês terem uma ideia. É como se fosse um adore, né? Deixa eu falar. Mas assim, sempre no máximo de 100, estourando 150 no final de semana. Esse era o limite máximo. Desde que nós mudamos de acordo com a orientação do Espírito Santo. Praticamente todos os anos, naquele mesmo final de semana, 1.500 pessoas participavam, entravam no nosso espaço e todas elas puderam ser evangelizadas. Todas elas puderam ser abençoadas de alguma maneira, usando os dons e talentos da igreja, que cada um tinha, mas todos eram orientados a falar de Jesus e orar com as pessoas. E dentro dessa multidão, várias, aliás, centenas aceitaram Jesus. E puderam ser encaminhadas a diversas igrejas. Próximo de, eu calculei pelo menos umas 70 pessoas se batizaram, se firmaram na nossa igreja, como fruto desse trabalho. E tudo por causa dessa direção que Deus tinha dado. Então, queria apresentar para vocês um pouquinho do que foi essa transformação que Deus operou, né? Só para explicar, que tem gente que não conhece, tem o Festival do Japão, né? O IMI Matsuri é como se fosse o Festival do Japão em Curitiba, e tem vários estandes, vários espaços. E o que o Orlando estava explicando é que no nosso espaço antigamente só ia 100, 150 no final de semana, né? E aí Deus mudou uma estratégia por Orlando, né? Para começar a trabalhar com saúde, massagem, apresentar os ministérios, né? Então a gente vai mostrar isso, tá? Vamos mostrar um vídeo de 2016, tá? Só para compartilhar com vocês. Mas com isso dá para vocês terem uma ideia. Eu acho que tem que tá aqui. Já coloquei. Tá. Aí.
Tem que ir lá. Ué, Reprodutor mídia. Aí aqui tem precisando dos universitários, né? Os jovens aqui. Aí acho que foi. Saiu do som? tá. Só foi esse. Não, não. Vai mostrar outro, né?
Caminhando para o final dessa mensagem, eu queria parafrasear Salmo 37, verso 5, que eu diria o seguinte: entregue o seu projeto de vida a Jesus. Confie nele e o mais ele fará. Quem sabe Jesus não quer fazer o mesmo também aqui em Niterói. Cada local tem a sua peculiaridade, Deus coloca dons e talentos em cada igreja, né? Um perfil diferente e uma vocação diferente. E o porquê, quero reforçar aí, a gente poder retomar o curso CDV, curso de vocação, por quê? Porque a gente vai conseguir identificar as habilidades, os talentos, os dons que Deus colocou nessa igreja. Vocês viram por esse vídeo, nós conseguimos mobilizar mais de 200 voluntários na igreja de Curitiba, desde crianças, Até idosos. Pré-adolescentes, jovens, casais, adultos e idosos. Todos puderam contribuir de alguma maneira para que a obra de Deus pudesse estar sendo feita e para que vidas pudessem ser abençoadas, sabe? E eu creio que todos são convocados, todos são chamados para esse grande projeto de Deus aqui, né? Mas nós precisamos nos organizar. Aí talvez o pessoal, vocês possam pensar, mas a igreja de Curitiba é grande, né? Não, de fato, a igreja, quando saímos, tinha mais ou menos umas 300 e poucas pessoas. Mas quando chegamos, nós pegamos a igreja num momento muito difícil. Que talvez o pessoal, como eu disse, talvez o pessoal estava já pensando em desistir até de participar desse Imi Matsuri. O pessoal na época estava até pensando em deixar de ter escola dominical. O pessoal estava assim, por algumas experiências que eles tiveram. Mas assim, a grande questão é que talvez justamente no momento em que talvez a gente se perceba, puxa, eu não consigo. Talvez aí que abre uma oportunidade para Deus poder fazer. Quando nós somos fracos, Deus se mostra forte. A graça de Deus, ela é suficiente. E ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sabe? Então eu creio que Deus quer fazer algo especial, maravilhoso, aqui em nosso meio também. Agora, sempre começa com humildes começos, nada é coisa grande, né? E Deus quer nos... É como um time de futebol ou um exército. A gente precisa se organizar. A gente precisa identificar qual é o nosso lugar dentro desse grupo, dentro dessa comunidade. Qual o nosso papel? E aí à medida que a gente vai ganhando consciência, a gente vai se capacitando para isso, Deus pode nos usar como um organismo vivo, conjunto, né? Pelo auxílio de todas as juntas, né? Cooperando para a obra de Deus, né? Então eu quero encorajar, né, a gente poder retomar em março o curso CDV. Se você está aí atrasado, corre para fazer as lições, fazer os testes, né? E para a gente pôr em dia isso, sabe? Acreditem, Deus é um Deus de ordem, né? E eu queria caminhar para terminar também dizendo o seguinte: no final do ano, o Espírito Santo de Deus, eu creio que ele me falou o seguinte: Orlando, sonhe. Eu gosto eu fico muito atento quando eu creio que o Espírito Santo fala coisas, porque e aí eu fico refletindo o que Deus está querendo dizer com aquilo. Porque quando Deus deu essa direção para essa mudança em mim, Deus só me falou uma palavra, falou saúde. E aí eu fiquei meditando o que Deus está querendo dizer com isso. O
que era uma resposta à minha busca em relação se a gente deveria ou não continuar no em mim. E eu creio que Deus queria, mas assim, de que maneira então a gente iria viabilizar? E é a partir desse exercício de refletir, meditar, buscar em Deus, que aí foi tomando forma um novo projeto. E foi tremendo, né? Foi bênção para a igreja, foi bênção para a colônia, para a sociedade japonesa, que em mim estava morrendo também, né? E aquilo lá reavivou, né, o trabalho, né, tanto para a igreja quanto para a colônia, né? E eu creio que é assim, quando mesmo que a gente olhe para as nossas condições ou para a nossa realidade, a gente veja se, puxa, não vai, né? Mas é justamente quando a gente acha que não vai, que Deus é especialista em fazer a coisa virar. Porque a glória é dele. Porque fica evidente que é Deus quem faz. E que toda a glória é dele, sabe? Então, eu estou com isso. Deus me falou, sonhe, Orlando. Então eu estou orando e meditando sobre o que Deus está querendo dizer com sonhar, né? Especificamente para Niterói, né? Mas uma coisa eu sei, vem coisa boa por aí. Então eu estou com essa expectativa, gente, né? Porque Deus é bom, né? Quantas coisas Deus já não fez, mas eu creio que Deus tem muito mais para nós, para cada um de nós. Então eu queria terminar fazendo um convite, né? Se você, quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, né? Eu quero convidar você que o faça o quanto antes, porque Ele pode e Ele quer te dar um novo projeto de vida, muito maior e muito melhor, né? E eu quero desafiar a igreja também, a cada membro, a se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele use a sua vida como um instrumento de Deus, para influenciar e para abençoar muitas vidas, não só no aspecto como nós vimos aí do dia a dia da vida humana, mas para fazer diferença na vida das outras pessoas e algo que é ainda maior e que tem alcance por toda a eternidade. Poder levar a salvação, levar a palavra de Deus, orar pelas pessoas para que as pessoas possam ter um encontro, possam experimentar o amor de Deus. E para isso Deus quer usar a minha e a sua vida. Então, gente, está aí uma grande oportunidade que Deus está nos dando, né? Então eu creio que Deus está preparando o seu exército. Deus está nos preparando. Ele tem propósitos, ele tem um projeto para a Missão Niterói, mas assim como aconteceu em Curitiba, Deus precisa trabalhar na nossa fé, Deus precisa nos levar a águas mais profundas da nossa fé, para que a gente possa experimentar e ter uma visão maior de quem o Senhor é, o que Ele é capaz de realizar nas nossas vidas, para que a gente não limite o que Deus pode fazer nas nossas vidas e através de nós. Amém. Amém? Vamos orar, né? Vamos nos colocar diante do Senhor. Depois eu tenho uma lista. Vamos orar então. Cada um se coloque, converse com Deus, né? Orar é conversar com esse Deus. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está falando com o teu povo, o Senhor está falando com aqueles que o Senhor está atraindo para perto do Senhor. Eu sei que talvez possam haver ainda dúvidas, Senhor, no coração de algumas pessoas, mas, ó Pai, que como Pedro, que possamos estar dando um passo de fé. Assim como falei hoje com uma pessoa, com o parente da Silvia, às vezes, diante de uma grande tempestade que a gente está passando na nossa vida,
Jesus vem até o nosso encontro, mas Ele pede para que a gente dê um passo de fé em direção a Ele. Em que às vezes a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança e poder ousar dar um passo de fé em tua direção, mesmo que seja algo aparentemente impossível ou inimaginável. Por favor, ó Pai, ministra fé ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. E, Senhor, levanta o teu exército. Levanta, Senhor, guerreiros de oração. Levanta, Senhor, homens e mulheres que possam buscar a tua face e orar por si mesmos e orar pelas suas famílias, orar pelos seus amigos, orar pelos seus colegas da faculdade, orar pelos seus colegas de trabalho, pelos seus funcionários, pelos seus patrões. Senhor, leva-nos, ó Pai, a viver em missão como o Senhor viveu. Por favor, ó Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra, Pai, no coração de cada membro aqui de Niterói, Senhor. Derrama, Pai, da tua unção, do teu Espírito Santo, ó Pai, e venha, Senhor, ativar o teu Espírito, Pai, no coração de cada um, Pai, para que possamos ver as tuas maravilhas, ó Pai, porque o Senhor tem um grande projeto de vida para nós e para essa missão, Senhor. Por favor, ó Pai, aumenta a nossa fé. Senhor, nos dê a coragem de provar e ver que o Senhor é bom. Abençoa o teu povo, Pai, nessa noite. Abençoa o teu povo nesse final de semana. Abençoa o teu povo, Senhor, nesse ano de 2024. Que nesse ano de 2024 possa ser um ano de crescimento, possa ser um ano de edificação, possa ser um ano de descoberta de dons e talentos, possa ser um ano, ó Senhor, de intimidade com o Senhor, e possa ser um ano também, ó Pai, de serviço ao próximo, de serviço ao Senhor, ó Pai. Usa as nossas vidas e abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Gente, será que a gente poderia abrir a nossa telinha? Será que, Maíra, dá para aparecer a turma aí? Acho que ela quer tirar uma foto. Vamos abrir as nossas telas. Vamos tirar uma fotinha? Não dá para abrir assim de... O pessoal está se organizando ali. Ah, tá. Tem que deixar na horizontal, né? Senão não vai caber todo mundo aí, né? Casou, Edgar. Vocês estão assim. Dá para ajeitar. Dá para ajeitar? É que a câmera tá numa posição... Tá assim, ó, pra gente. Vocês estão meio suspensos, não é? A gente tem que mudar a posição da câmera, não sei. Dá pra virar, não? Aí, isso. Não, mas tem que deixar na horizontal. Né? A câmera tem que ficar na horizontal, entendeu? Vocês não conseguem virar. Bem, vai na horizontal. Tá bom. Só se afastar um pouquinho mais, então. Não dá pra ficar na horizontal a câmera? Assim tá certo, mas... Oi, Tati. Oi, Tati. Edgar não quer aparecer, Edgar? Não dá pra deixar na horizontal, Tati? Não? Não, tá na horizontal. Não, tá bom, então. Tá bom. Então todo aí mundo vocês vão pra trás. Aí vamos ou então vocês ficam assim mesmo. A gente, isso. Isso. Beleza, gente. A gente vai fazer agora um print ao sorriso. Olha lá, sorria. Aí, sorriso. Peraí. Tá mexendo muito, ó. Estabiliza. Ei, Tati. Cadê Cazu? Aí. Pronto, ó, alguém tá atrás da Mayumi, não tá aparecendo. Agacha um pouquinho, isso. Aí. Isso aí, gente, sorriso. Mais um. Gente, tá, antes de terminar, eu queria só dar uma boa notícia, tá? É o seguinte,
mês que vem nós vamos receber o pastor Saito aqui e nós pretendemos fazer até uma visita em Funchal e Papucaia. E veio uma ideia, estava conversando com a Raquel na viagem, da gente fazer uma tarde para a terceira idade. Aí a gente não sei, vou conversar com a Mayumi, se vai ser na casa da Mayumi, ou se vai ser na casa do pastor Chid ou na nossa casa. A gente pegar o pastor Saito vai ficar uma semana. O pastor Saito é um pastor Issei que toca gaita, que é muito evangelista, muito animado, né? Aya-san, às vezes o pessoal sente, né, de ser bênção, então vai ser uma grande oportunidade de ser bênção. A gente quer fazer uma tarde com o pessoal da terceira idade. E convidar pessoas de fora, né, pessoal da terceira idade. Lá em Curitiba a gente fazia o que a gente uma vez por mês. Uma vez por mês chamava Tomonokai, né? Uma reunião para a terceira idade. Fazia ginástica, cantava música em japonês, fazia taisho, entende? Então vai ser mais uma oportunidade, tá bom? Então vamos orar. O pastor Orlando já orou, eu vou orar então agora. Senhor, nós queremos te adorar, te louvar, te agradecer por essa noite abençoada, apesar de estarmos todos em lugares diferentes. Obrigada por essa palavra desafiadora e nós cremos, nós profetizamos mesmo que o Senhor vai estar alargando o espaço da tua igreja, não para o nosso crescimento, para a nossa vaidade, mas para que nós possamos ser bênção, Senhor. Onde nós estivermos, assim como nós vimos em Curitiba, eu sei também que o Senhor tem sonhos para Niterói. E o Senhor quer usar cada um aqui, mesmo que cada um aqui não saiba ainda qual é o seu lugar no corpo de Cristo, o Senhor vai despertar dons, eu tenho certeza. E nós queremos agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Pessoal, bem, aqui não tá, né? Mas vocês sabem, né, a questão da conta. Eu tava procurando. Gente, uma coisa, tá? A gente não tá tendo culto presencial, mas eu gostaria de encorajar todos a estarem ofertando, oferta voluntária. Né? Se alguém quer entregar o dízimo, também pode passar naquela conta do Banco Itaú e no Banco IT as ofertas, tá? E mandar um recibo para a Beth, tá bom? Mesmo que a gente não esteja presencial, gostaria de encorajar. Depois a gente manda no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, então. Deus abençoe. Semana que vem, culto presencial, tá? E eu acho, Mayumi, vamos fazer lá no pátio, né? Aí todo mundo voltando, eu acho que vai ter que ser no pátio, né? Tá bom? Onegai shimasu. E, lembrando, dia 25, grupo base, vamos ter a reunião de planejamento, tá? Vamos almoçar juntos. O grupo base, o grupo da liderança, terminou o culto, nós vamos reunir em casa e vamos almoçar juntos e vai ter a reunião de planejamento para esse ano, tá bom? A gente vai dar algumas diretrizes, tá bom? Deus abençoe, gente. Bom final de semana. Tudo bem? Tá bom? Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Glória, Luísa. Tchau, Deus abençoe. Deus Boa viagem. Obrigada pelas orações, viu, Glória? Você ouviu meu testemunho? Sim. Você ouviu meu testemunho ou você não? Você ouviu não, ainda não estava, não. Obrigado pela presença. Depois eu compartilho. Tá bom. Tá bom? Mas obrigado pelas orações. Foi muito importante. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Tchau. Obrigado, boa viagem de volta. Vamos estar orando aqui. Olha, tchau. Parece que nós combinamos. Eu tô com a camiseta do festival aí de São Paulo. Onde eu conheci a Holiness. Olha que beleza, né? Parece que combinamos. Então foi uma satisfação extra. Muito obrigado. Palavras profundas. Tchau. Bom retorno, boa reunião. Tchau. Obrigado. Tchau. Hoje o espírito fluiu. A semana passada estava difícil, né?